Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, o meu nome é Milena. Quando eu era uma estudante universitária, no meu último ano de escola durante o final dos anos de 1990, eu tinha um trabalho de meio período. Eu estava cuidando de uma jovem chamada Amanda. Ela era significativamente incapacitada devido a uma raríssima doença genética. Embora fosse apenas alguns anos mais nova do que eu, ela não conseguia andar e nem falar ou até mesmo se alimentar sozinha. Ela era como se fosse um bebê de 6 meses. Ela morava com os pais. O pai dela trabalhava e a mãe havia se dedicado seus últimos 20 anos de vida à filha. O pai era um homem bem quieto, mas ao contrário dele, a mãe da Amanda era muito comunicativa e muito amigável. Apesar de suas deficiências, Amanda era relativamente fácil de cuidar. Ela adorava ouvir músicas, assistir desenhos animados, além de gostar de brincar na água e de passear em suas cadeiras de rodas. Fisicamente ela não tinha crescido muito, pesava cerca de 40 quilos, o que era mais ou menos o limite máximo do que eu era capaz de levantar, mas eu podia levantar ela conforme necessário. Quando precisava colocar ela dentro ou fora do carro, ou até mesmo em sua cadeira de rodas, ou carregar pela longa escada na casa, quando eu tinha que colocar ela para dormir. Eu havia trabalhado como cuidadora da Amanda por vários meses. Quando os pais dela decidiram viajar para visitar o seu irmão que estava na faculdade a algumas horas de distância, eu já estava familiarizada com a rotina de dormir da Amanda. Naquele dia, as minhas tarefas seriam as mesmas, exceto que eu ficaria para dormir e receberia horas extras pelo trabalho noturno, o que parecia ser uma boa oferta. A família também tinha um labrador amigável e completamente animado chamado Bolota. Embora eu não me importasse em ficar com o cão, eles decidiram então deixá-lo em um hotel para cães, enquanto estivesse fora, para que eu tivesse uma preocupação a menos durante a minha estadia. Eles até me ofereceram para ficar no quarto principal, pois lá tinha televisão, banheiro próprio, mas eu disse que eu estava bem e que eu ficaria mesmo era no quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes ficava no topo da escada. Havia um banheiro que ficava do outro lado do corredor à esquerda do quarto de hóspedes. O quarto principal, assim como o quarto da Amanda, ficava à direita, que também havia um outro quarto e um outro escritório. A casa era do tipo colonial, porém nova e bem conservada. Não havia nada em particular que era antigo ou assustador. Naquele dia, o meu namorado me deixou lá na casa da Amanda, levando assim o nosso carro que compartilhávamos. A mãe da Amanda me mostrou toda a comida que ela havia comprado para a gente. Ela e seu marido se despediram e seguiram viagem. Depois, firmemente, eu a levei para cima da longa escada para prepará-la para dormir. Eu dei o seu banho e ela gostou como de costume. Depois eu a vesti e a coloquei em sua cama. Ela não era capaz de se mover muito, mas dormia cercada por um anel de travesseiros para proteger contra a remota possibilidade de rolar da cama. Eu me assegurei e preparei o seu ninho de travesseiros. Liguei a sua caixinha de música. Depois eu apaguei a luz e fui para o quarto de hóspede para poder ler, deixando assim as portas dos nossos quartos entreabertas.
para que eu pudesse ouvir o que estava acontecendo. Amanda ria ocasionalmente sozinha enquanto a caixinha de música tocava sua melodia. Suas risadinhas ecoavam pela casa quase vazia durante a noite. Era um pouco perturbador. Para ser honesto, ou ela estava gostando da música, ou havia outros pensamentos em sua cabeça que seriam desconhecidos para sempre. Com o passar do tempo, a música parou, porém as risadas continuaram emanando do seu quarto, misturando-se periodicamente com os estalos e rangidos familiares que qualquer casa faz quando esfria à noite. Eu estava lendo e ouvindo esses sons por cerca de umas meia hora, quando de repente eu ouvi um som diferente. Ele vinha do fim do corredor perto do escritório. Era um estalo seguido de um silêncio. Depois eu ouvi de novo mais outro estalo, seguido novamente de um silêncio. E ficou assim por algumas vezes. Parecia muito com alguém tentando andar devagar pelo corredor, mas parando a cada vez que o seu passo fizesse barulho. Os meus nervos já estavam à flor da pele. Eu apenas olhava para o meu livro. O que poderia estar fazendo aquele barulho? Talvez fosse a hora de eu dormir, eu pensei. Era madrugada. Eu apaguei a luz e fechei os meus olhos, quando de repente um outro estalo. O barulho parecia agora mais próximo de mim. Foi dessa vez que eu abri os meus olhos e pela fresta da minha porta eu pude ver uma luz que estava saindo do quarto da Amanda. Eu me levantei lentamente e espreitei para fora do corredor e confirmei que realmente a luz estava vindo do quarto da Amanda. Então fiquei completamente intrigada, pois eu tinha certeza de que eu havia desligado a luz do quarto dela. Mas talvez não tinha feito, eu pensei. Quero dizer que talvez uma outra explicação poderia vir por causa do meu nervosismo. E caminhei pelo corredor até o quarto dela. E quando eu abri a porta, eu vi que ela ainda estava com seu ninho de travesseiros, exatamente como eu havia deixado. Mas a luz da cabeceira estava agora acesa. Foi então que uma onda de medo e choque invadiu em meu corpo. Claro que havia uma pequena chance de que eu tivesse deixado a luz do teto ligada por acidente. Porém, eu nunca tinha ligado aquela lâmpada antes. Pelo que eu sabia, aquela lâmpada era decorativa. Eu estava certa de que eu não tinha acendido aquela luz, e muito menos Amanda. Muito menos ela, que teria a capacidade de alcançá-la e muito menos pegá-la, já que ela não tinha condições alguma de se mexer por causa das condições físicas que ela obtinha. Eu não sabia qual seria o meu próximo passo. Foi então que eu pensei comigo mesma. Deveria eu tentar levá-la para baixo? Mas se algo acontecesse, ela poderia até ficar muito chateada comigo se eu atirasse da cama naquela hora, ou até mesmo alguém ou algo nos perseguisse enquanto eu a carregava pelas escadas. Será que eu deveria chamar a polícia? Pois eu não tinha ouvido ou visto nada de concreto o suficiente para realmente justificar a polícia. Eu não queria parecer assustado ou irresponsável. Eu também não queria ligar para os pais da Amanda e assim arruinar a viagem deles. Então eu decidi que ela estaria mais segura onde estava por enquanto. Então eu desliguei a sua lâmpada e a deixei com a porta entreaberta novamente. Eu não tinha um telefone sequer comigo, mas sabia que a casa tinha 2 telefones sem fios, e um deles estava no escritório no final do corredor. Mas eu não queria entrar lá, então eu fui para a cozinha para ligar para o meu namorado e pedir para que ele viesse, pois nós dividíamos um apartamento do outro lado da cidade. Eu disquei o número e recebi um sinal de ocupado. Então tentei novamente cerca de 1 minuto depois, porém aconteceu a mesma coisa. Eu estava muito preocupado, achando que poderia ter alguém na casa, e também eu não queria deixar Amanda sozinha no andar de cima por muito tempo. Então eu trouxe o telefone sem fio comigo para o andar de cima
e tentando ligar para o meu namorado a cada 5 minutos, mas recebendo sinal de ocupado toda vez. Depois de umas 10 tentativas, eu acabei desistindo de tentar. Talvez o telefone estivesse fora do gancho. Assim que eu fiquei um pouco mais calmo, eu percebi que eu não havia ouvido mais nada. Então talvez eu não precisasse do meu namorado ali. Então eu decidi apagar a luz e tentar dormir mais uma vez. Assim que eu retornei para a minha cama, e com pouco tempo, eu comecei a escutar novamente a Amanda dando umas risadinhas. Segurei a minha respiração para tentar ouvir melhor, e em seguida eu comecei a escutar aqueles mesmos sons anteriores, agora vindo do final do corredor, perto do escritório. Os sons pareciam estar vindo em minha direção, e estava ficando um pouco mais próximo, quando de repente um estalo. Agora parecia que alguém havia derrubado uma cesta de roupa que estava do lado de fora do quarto de hóspedes. Foi então que eu pulei da cama enquanto a minha mente procurava por uma explicação lógica para esse novo som. O banheiro onde eu tinha dado banho nela ficava do outro lado do corredor. Talvez a toalha grande que eu havia usado tivesse caído da barra e feito aquele som. Isso poderia explicar, mas se a toalha tivesse caído, é lógico. Contive os meus nervos e levantei para investigar. Quando eu pisei no banheiro e acendi a luz, a toalha ainda estava pendurada onde eu havia deixado. Naquele exato momento eu comecei a desconfiar piamente que algo estranho tinha naquela casa. Foi quando mais uma vez eu decidi ir na ponta dos meus pés para o quarto da Amanda para dar mais uma olhadinha nela. E quando eu estava me aproximando do seu quarto, eu comecei a ouvir algo que dava a impressão de ser a voz de alguma pessoa falando com a Amanda. A voz era bem baixinha. Na hora eu parei de andar para ter a certeza de que eu não estava ficando louca naquela altura do campeonato. Foi aí que eu escutei perfeitamente a tal voz falando com a Amanda dentro do seu quarto. Hoje eu ficarei com vocês aqui, Amanda. Na mesma hora eu corri escada abaixo até chegar ao térreo e fiquei de costas para a porta da frente olhando para cima. Em seguida eu gritei: eu sei que você está aí em cima, eu tenho um telefone e eu vou ligar para a polícia. Sugiro que você saia agora. Eu não ouvi nenhuma resposta. Ainda de costas para a porta, liguei novamente para o meu namorado, que finalmente ele atendeu. Ele tinha usado o nosso telefone o tempo todo para conversar com um velho amigo do ensino médio. Eu pedi que ele viesse ao meu encontro o mais rápido possível, e dentro de 15 minutos, ele chegou e me encontrou ainda de pé, com as costas na porta. Eu expliquei todo o ocorrido para ele, e eu pude ver em sua fisionomia que ele havia ficado assustado também. Mas mesmo assim ele foi para o andar de cima e ficou olhando os cômodos da casa. Eu mesmo estava bastante convencida de que alguém havia entrado na casa e que nós iríamos encontrar alguma janela aberta ou a porta do sótão que mostrasse evidências de um intruso. Mas para minha surpresa, o meu namorado não encontrou nada. Então eu o convenci a ficar a noite toda só por precaução. Foi nesse ponto que eu estava emocionalmente exausta, apesar que eu já estava começando a achar que era tudo espiritual que rolava na casa, e que a Amanda era com certeza visitada por algo que não era humano. Não foi difícil adormecer depois daquilo tudo, já que o meu namorado estava comigo, embora eu jurasse que eu havia ouvido um novo rangido bem fraco quando eu estava quase dormindo. Eu me virei para o meu namorado e perguntei a ele se ele havia escutado alguma coisa, mas o danado já estava dormindo. Já na manhã seguinte, a mãe da Amanda havia me ligado para saber como estavam as coisas. Eu não queria que ela pensasse que eu estava ficando louca e nem queria perder esse trabalho que pagava relativamente bem. Então eu disse a ela que as coisas estavam ótimas. Foi aí que eu fui surpreendida pela mãe da Amanda, que
que perguntou se Amanda não tinha dado algumas risadas durante a noite e se por acaso eu havia escutado alguma coisa de diferente. Bom, eu pensei rapidamente e achei melhor dizer que eu não vi nada na casa e que Amanda havia ficado em silêncio durante toda a noite. Então a minha patroa ficou muda por um tempo suficiente para eu perceber que o que eu havia dito tinha pegado ela de surpresa. Em seguida ela disse: "Ah, tá, que bom. Então não aconteceu nada, né? Ah, beleza." Em seu tom de voz me fez pensar que talvez ela soubesse de algo. Ao longo do próximo ano, eu acabei concordando em ficar lá novamente, mas depois disso aceitei a oferta de ficar no quarto principal, pois de lá eu podia deixar a TV ligada a noite toda para abafar qualquer ruído de fundo e também deixar as luzes do banheiro e do corredor acesas. Eu pedi também para que eles deixassem o cachorro chamado Bolota comigo. Ele era muito simpático e seria útil como cão de guarda, pois a presença dele me faria me sentir muito mais segura, para não voltar a ouvir aquelas coisas novamente. Eu deixava a TV alta para cobrir o máximo de barulho possível. De qualquer outra forma, eu tenho quase certeza de que esses sons no corredor ainda estavam lá, pois a TV não permitia que minha mente se concentrasse neles. Já o Bolota nunca latiu para nada, mas às vezes ele ficava com a cabeça inclinada para o lado, olhando para a porta que levava ao corredor. Depois de um tempo, eu acabei me formando em enfermeira e consegui um emprego no estado do Rio Grande do Sul. Mas a minha irmã mais nova estava procurando um trabalho na época, então ela assumiu o trabalho de cuidar da Amanda em meu lugar. Eu contei a ela a minha história da noite assustadora, e quando chegou a hora dela passar a noite lá, eu estava muito curiosa para ouvir o que de fato havia acontecido com a minha irmã. Foi então que ela me ligou no dia seguinte, após a sua primeira noite com a Amanda. Ela me disse que realmente havia escutado aqueles estalos no corredor exatamente como eu havia descrito, mas nada e ninguém estava lá. Ela se impediu de ficar muito assustada criando teorias. Ela me disse que orava pedindo proteção a Deus e que colocava um fone de ouvido para não escutar nada de estranho, e com isso ela acabou passando a noite bem, sem ter medo das coisas.